E doutor, vamos falar um pouquinho sobre a mamoplastia e a mastopexia. Muita gente consegue confundir as duas. Como que é a diferença das duas cirurgias? Nós recebemos muito essa questão nas mídias sociais. Qual a diferença entre mamoplastia e qual a diferença em relação à mastopexia? Mamoplastia é um termo genérico que se refere à cirurgia plástica da mama. Dessa forma, a gente pode dizer que existem 3 tipos principais de mamoplastia: a mamoplastia de aumento, a mastopexia e a mamoplastia redutora. A mamoplastia de aumento é aquela cirurgia reservada para as pacientes que possuem as mamas pequenas, sem flacidez, sem caimento e que desejam um aumento de volume e aumento da projeção do colo. Essa cirurgia corresponde à cirurgia de colocação de prótese de mama ou colocação de silicone, como é comumente conhecida. Já a mastopexia é reservada para as pacientes que possuem flacidez, excesso de pele na mama. Essa flacidez na mama da paciente geralmente acontece por 4 fatores. O primeiro é antecedente familiar, o segundo é pós-emagrecimento, efeito sanfona, paciente que engorda rapidamente, perde muito peso, pode evoluir com flacidez na mama. O terceiro geralmente acontece após o processo gestacional, quando a paciente passa pela amamentação. E o quarto, quando a paciente está na terceira idade, no pós-menopausa. E às vezes um desses fatores já é causador de flacidez. Eles não precisam acontecer concomitantemente. Então na mastopexia a gente retira o excesso de pele da mama. Lembrando que a mastopexia pode ser realizada com prótese, também pode ser realizada sem a colocação de prótese. E por último, a mamoplastia redutora é a cirurgia que tem o objetivo de reduzir o volume, o tamanho das mamas, que são muito grandes, pesadas, que causam desconforto nas costas das mulheres, dor lombar, dor na região dos ombros. Algumas pacientes têm até dificuldade de fazer a higiene embaixo das mamas, elas têm dificuldade de praticar atividade física, de exercer as atividades domésticas. Então, através da mamoplastia redutora, a gente consegue deixar a mama proporcional para a estrutura corporal da paciente. E doutor, mesmo a gente colocando uma prótese, por exemplo, tem como a mama ficar de forma natural? Essa é uma tendência que a gente observa cada vez mais no consultório. A prótese de mama não tem a função única e exclusiva de aumentar a mama. A prótese de mama também pode ser utilizada para dar firmeza no toque e presença de um colo mais marcado, porém elegante e natural. Então é muito frequente a paciente chegar no consultório e falar assim: ai doutor, tô com medo de colocar prótese porque eu não quero que minha mama fique grande. Mas aí o cirurgião plástico deve explicar para a paciente que é possível se colocar uma prótese proporcional, equilibrada, natural, para que a paciente tenha o resgate das características de jovialidade da mama sem ficar com a mama muito exagerada. Quais são essas características de jovialidade? A ausência de caimento, firmeza na palpação e presença de um colo bonito, mas como a gente discutiu, que pode ficar elegante, sem ficar exagerado, vulgar. É isso que eu iria perguntar pra ti, doutor, porque assim, sei que a prótese da paciente X não é a mesma da Y, que não é a mesma da Z. O senhor recomenda, mediante o teu olhar clínico, qual será a prótese adequada para aquela paciente? Porque eu acredito que muitas chegam: ah, doutor, vou colocar uma suposição, eu quero ter o seio da celebridade tal, quero colocar a prótese, quero ficar com um seio parecido com a fulana de tal. Isso acontece e como que você orienta essa paciente? Em cirurgia plástica, a avaliação é sempre personalizada. Cada paciente é um indivíduo único e merece uma atenção especial. Não existe produção em série, não existe receita de bolo. Então, durante a avaliação individual de cada paciente, a gente explica que a prótese, o tamanho da prótese que será escolhida, depende muito das características físicas da paciente e do desejo em relação ao tamanho da mama que a paciente possui. Geralmente, a paciente escolhe o tamanho da mama, se ela quer uma mama proporcional maior ou se ela quer uma mama proporcional menor. E o cirurgião plástico ajuda a paciente na escolha do tamanho do implante, porque às vezes a paciente não tem noção, não tem essa expertise, principalmente quando a gente faz a colocação da prótese no plano submuscular, fazendo aquela alça de sustentação lateral, o que dá mais estabilidade para o implante, e geralmente fazendo a mudança do footprint, que é a base de implantação da mama, deixando o colo mais elegante e fazendo a fixação do sulco inframamário, uma técnica que está muito conhecida hoje em dia, principalmente por causa das mídias sociais,
que se chama sutiã interno. Isso é muito importante, doutor. Por exemplo, uma mulher que ela nunca foi mãe, ela tem o desejo de colocar uma prótese, mas também acaba engravidando, e isso vai atrapalhar na questão da amamentação, a prótese? Tem um mito que existe em relação prótese versus amamentação, mas a prótese não atrapalha a amamentação, principalmente se a cirurgia for realizada com um cirurgião plástico que se atente para o fato que a paciente é nulípara, ou seja, a paciente não é mãe e que provavelmente vai ficar gestante e vai querer amamentar. Mas isso daí é um mito, a paciente pode colocar a prótese que ela não terá prejuízo na amamentação, a não ser que a paciente faça uma cirurgia tipo a mamoplastia redutora com colocação de prótese, cirurgia que reduz bastante o volume mamário e que, dependendo de alguns casos, pode dificultar a amamentação, mas não impede a amamentação. Doutor, assim, tenho muitas e muitas e muitas perguntas, mas uma pergunta que eu queria lhe fazer. Teve alguma intercorrência que você se viu de mãos atadas em alguma cirurgia da sua experiência profissional, seja na cirurgia plástica reparadora, seja numa rino, enfim, dentro de você estar ali dentro da cirurgia e você teve que pedir a Deus ou alguém falar assim, meu Deus, o que eu faço agora? Teve esse momento dentro da sua carreira? Você falou pedir a Deus, né? Na verdade, eu peço a Deus todos os dias de manhã, quando eu vou para o consultório ou quando eu vou para a cirurgia, sabedoria, discernimento, senso crítico, espírito de solidariedade para poder contribuir com a paciente e, em primeiro, não prejudicá-la para depois assisti-la e ajudá-la. Então, a gente minimiza esse tipo de situação fazendo um ótimo esclarecimento para a paciente no período pré-operatório, expondo as vantagens e as desvantagens do procedimento cirúrgico, falando sobre os benefícios e sobre as possíveis complicações. Então, quando você coloca isso à mesa de uma forma clara, transparente e mostra para a paciente que ela é a atriz principal naquele momento, que você não está preocupado com ganho financeiro, e sim com proporcionar a melhor experiência para a paciente, causando empoderamento e indicando a cirurgia em condições ideais, a chance de acontecer uma intercorrência que você enfrente, que você não saiba como atuar, é muito pequena. Então, graças a Deus, eu nunca passei por essa situação e espero manter a ética, a coerência nas indicações da cirurgia para que dificilmente eu possa enfrentar uma situação como foi descrita por você.